Vamos lá, pessoal, já está engatilhado aí? A minha pregação está demorando muito nessa série. É uma série sobre Efésios. A gente está estudando exaustivamente também não, mas expositivamente essa carta de Efésios. E a gente está entrando hoje no capítulo 5 e só tem 6 capítulos. Então está acabando, né? Só que a gente tem uma jornada aqui meio forte de assuntos bem pesados que vão trabalhar até com família, casamento, batalha espiritual. Então a gente tem muita coisa boa e forte aí pela frente para a gente pregar, para a gente trabalhar e aprender, tá? Mas a gente está trabalhando a carta aos Efésios e eu estou chamando ela de uma carta para nós, porque nós como Igreja Trini, essa carta foi feita para nós, tem muita coisa que nós precisamos aprender, né? Inclusive, na semana passada eu tive um feedback de algumas pessoas que foram muito tocadas quando eu falei sobre a raiva e quando eu falei sobre a língua. E aí são 2 pontos assim que muita gente mexeu com muita gente, e aí eu quero marcar um dia para a gente fazer online uma conversa, um bate-papo só sobre esses assuntos, sobre a raiva, né? Você que é raivoso aí, bravinho, né? Bravinha, né? Então assim, a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Vamos marcar um dia para a gente conversar um pouco melhor sobre isso e bater um papo online com outras pessoas que querem aprender sobre isso e sobre a língua também, tá? Mas eu gosto sempre de a visão da nossa igreja. Talvez você já tenha até decorado a visão da igreja. A visão da Trini é uma profunda intimidade com Deus que se manifesta em adoração verdadeira e serviço a Deus e ao próximo. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Uma igreja de profunda intimidade com Deus que se manifesta em adoração verdadeira e serviço a Deus e ao próximo. Amém. Então essa é a visão da nossa igreja. Você que veio pela primeira vez aqui, né? Se você não conhece a igreja Trini essa palavra Trini vem de trindade, né? Então a gente entende que dentro da trindade existe um relacionamento perfeito. E o nosso Deus é o Deus trino. Então essa trindade tem a ver com o nosso Deus, e nós queremos ser uma igreja que é íntima com esse Deus trino. Então a gente chama ele de Trini, né? Então o Trini é uma abreviação de Trinity. Então a Trini é o nome da nossa igreja, por isso que a gente escolheu esse nome esquisito. Para você talvez seja esquisito, mas graças a Deus nós já estamos nos acostumando com ele, certo? A minha esposa, a primeira vez que eu vi esse nome, falou, credo. Aí eu falei, meu Deus, né? Você não gostou? Nossa, que o nome podia melhorar, né? Mas assim, graças a Deus, hoje ela gosta, né? Ela fala que o nome tá legal e ela gosta muito, tá? Pregação de hoje, Efésios capítulo 5, e a gente vai falar sobre cópias de Jesus. Cópias de Jesus. Tem um movimento aí chamado Jesus Copy, e a gente gosta muito desse movimento, a gente acompanha, a gente cresce muito, já fizemos vários cursos desse Jesus Copy, e a ideia deles é a revolução das cópias. A ideia desse movimento Jesus Copy é que traga um discipulado, um treinamento para os cristãos, e que esses cristãos sejam cópias de Jesus, cópias de Jesus. E aí a gente vai trabalhar um pouco, bastante dessa ideia, de nos tornarmos cópias de Jesus. Então nós vamos ler hoje Efésios capítulo 5, de 1 a 14. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, deixa aí para você ir acompanhando o desenrolar desse texto. Mas se você não quiser, eu vou colocar aqui na tela e você acompanha comigo cada palavra desse texto que nós vamos ler hoje, tá? E a gente vai começar com o versículo 1 e 2. Calma aí. Vai dar tudo certo. Esse texto, eu dividi ele em alguns blocos, tá? Basicamente são 3 blocos. A gente tem uma introdução e uma direção, onde Paulo está fazendo uma introdução e ele está mandando a gente para algum lugar, que eu já vou falar, sermos cópias de Jesus. E aí ele traz um bloco do meio, que é um bloco de 3 grandes partes, que eu vou trazer para vocês. Mas essas 3 partes mostram para nós que quem nós somos e como nós precisamos desse Deus em nossas vidas. E ele termina
com um trechinho bem curto, com 3 verbos, que vai fazer tudo se conectar e vai trazer um desafio para nós como igreja. Essa é a pregação de hoje, tá? Eu gosto muito de já falar para vocês o que vai ter na pregação. Às vezes é esquisito, né? Mas cadê a surpresa? Eu me sinto seguro quando eu vou ouvir uma pregação, eu já sei mais ou menos o caminhar dela, e aí eu sei que ela tá acabando. Na verdade, a gente, quando a gente sabe que tá acabando, pô, tá acabando. Beleza, ele já falou que falou aquilo lá, então já deve estar acabando, tá bom? Então vamos lá. Versículo 1 e 2, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, assim, aqui essa introdução, ela está trazendo para a gente uma ideia de uma direção, cheguemos a esse ponto de sermos cópias, de nós imitarmos os gestos, as palavras, o coração de Deus, e aí a gente vai seguir esse Deus, esse Jesus, esse pastor, essa ovelha perfeita, e nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com ele. Então a gente tem uma ovelha grande aqui, e as ovelhas pequenininhas, elas todas estão seguindo a ovelha perfeita, a ovelha maior. Então esse texto, ele fala assim: portanto, como filhos amados. Então, eu queria que você prestasse atenção nessa ideia. Como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Como filhos amados. E quando você lê a palavra e quando você entende a realidade bíblica, a gente entende que toda essa realidade está falando sobre Deus e sobre você. A Bíblia é muito pessoal, porque tudo que ela fala, ela está trazendo uma conexão de Deus com você. Mas aqui ele está sendo específico, e não é uma simples conexão, mas é uma conexão de pai para filhos. Ele está falando assim, como filhos amados de Deus. Você é filho amado de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é filha amada de Deus. Você é filho amado de Deus. Deus te ama muito. E Deus quer andar com você. Deus quer ser o seu pai. O nosso Deus é um pai que cuida dos seus filhos. E esse é o relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós. Mas qual? Para onde Deus quer com isso? Para que sejamos cópias de Jesus. Esse é o objetivo de Deus. Deus quer que nós sejamos cópias de Jesus. E o que significa ser cópias de Jesus? Uma coisa muito importante que eu quero trazer para vocês é que Deus não te fez para ser Deus. Tem muita gente que quer ser Deus. Você já viu gente que quer ser Deus? Que quer controlar tudo. Quer fazer tudo. Tudo tem que estar do seu jeito. Tudo tem que ser o que você quer. Você não é Deus. Deus não te fez para ser Deus. Deus te fez para ser a imagem de Deus. Por isso que, se o seu alvo é se tornar um Deus, deixa eu te falar, desculpa, mas você está errado. Deus não quer que você seja um Deus. Ele só tem um trono, só tem um lugar no trono, e esse lugar é Ele que vai sentar. O objetivo de cada um de nós nunca foi se tornar Deus, mas nos tornarmos a imagem de Deus. Então, ser cópias de Jesus é buscar o mesmo coração de Deus. Deus quer que o seu coração bata na mesma velocidade do coração de Deus. O seu coração, ele não bate mais forte de vez em quando? Tipo, quando eu estou perto da minha esposa, meu coração bate mais forte. Parece dorama, né? Dorama é assim, né? Ai, meu coração disparou. O que aconteceu? A gente já sabe, né? Mas assim, sabe, pessoal, às vezes o coração de Deus dói. Quando Ele vê pessoas necessitadas. Quando Ele vê pessoas sofrendo. Quando Ele vê pessoas que estão longe de Deus. O coração de Deus dói. Pergunto, o seu coração também dói? Ou será que você não está nem aí? Você quer aproveitar a vida.
Você só quer as coisas boas de Deus. E aí eu digo para vocês que quanto mais perto nós estamos de ser cópias de Jesus, o nosso coração bate na mesma velocidade do coração de Deus. Ser cópias de Jesus é buscar a mesma mente de Deus. O que significa ter a mesma mente de Deus? Ter os mesmos princípios de Deus, os mesmos valores de Deus. Então, se você agora está se tornando uma cópia de Jesus, aquilo que brilhava na sua vida sem Jesus, não brilha mais. O que tem que brilhar agora são os valores que Deus traz nas nossas vidas. Então algumas coisas mudam. Eu falei para vocês semana passada. Domingo para você, quando você não tinha Jesus, domingo de manhã, era o dia de dormir até as 11 horas. Era um dia de você não fazer nada. Almoçar lá pelas 1h30, 2 horas da tarde, tranquilo, sem correria. Aí inventaram esse negócio de igreja. Para alguns, meu Deus, inventaram um negócio de igreja. Mas quando você conhece a Deus, quando você levanta, você sai desse estado letárgico e enxerga Jesus, você passa a querer Jesus. E aí quando você não vem na igreja, parece que faltou alguma coisa na minha vida. Então, é interessante porque os valores mudam quando nós temos a mente de Deus. Jesus e é ter as mesmas atitudes de Jesus. Opa, o negócio falhou aqui. Achei que ele estava aqui. A mesma atitude de Jesus. Então, existia uma pulseirinha no passado que a gente colocava uma pulseirinha que falava assim, o que Jesus faria? E é interessante, né? Em cada situação das nossas vidas, nós deveríamos nos perguntar, o que Jesus faria nessa situação? Eu não sei de você, mas assim, quando eu estou dirigindo, a minha esposa fala que eu nem pareço muito crente, não é nem pastor, eu não pareço nem muito crente. Eu quero fazer justiça com a minha própria mão. Eu vou entrar da marginal da central para a marginal pista expressa. Aí, vem os caras querendo cortar. Eu tô nessa fila do cantinho aqui, ó, há tempo para poder virar para a esquerda. Aí vem um espertão e quer cruzar. Aí sabe o que eu falo? Aqui não. Aqui não. Aí eu grudo no carro da frente e ainda jogo o carro um pouco mais para cá, para ele não conseguir entrar, né? E aí eu fico lá assim, aqui não. Aqui não. Aí, por isso que é bom ter uma esposa crente, sabe? Ela pega no meu braço, deixa ele passar. Aí, alguma coisa dentro de mim começa a falar assim, é mesmo. Mas tem um outro lado que fala assim, aqui não! Aqui não! Eu tô certo! Ele que tá errado, aqui não! Eu não deixo ele passar. Mesmo tendo uma esposa crente, você entende? E aí depois, o que acontece? Aí ele passa, ele tem que entrar atrás. Sabe o que ele faz? Ele vem me xingar. Ele estava errado e ele vem me xingar. Aí, por isso que eu falo, pessoal, a gente precisa trabalhar esse negócio da raiva, né? Não é só você que precisa de transformação, né? O pastor também precisa de transformação. Mas cópias de Jesus é buscar a mesma atitude de Jesus. E aí eu queria dizer para você, não ficar triste se você ainda não alcançou esse estado, né? Que a minha esposa chegou de deixar os outros passar, né? Mas assim, a ideia da gente buscar isso. A cópia de Jesus é algo que você vai buscar toda a sua vida. Você não vai chegar num ponto e falar assim, agora cheguei num estado de perfeição, não preciso mais buscar ser cópia, porque eu já sou. Aí você percebe que você ainda está longe, você ainda precisa de muita coisa para trabalhar isso, tá? Mas eu vou falar uma coisa sobre as cópias de Jesus que me chamou muita atenção essa semana.
Essa semana eu fui estudar no quarto da minha filha e aí eu me deparei com esse desenho. Aqui, vocês não vão olhar o desenho real, porque a minha filha fez isso de aquarela. E aquarela é um desenho que faz num papel grosso, numa tinta, e a tinta, ela tem espessuras, a tinta. A tinta, ela não fica numa, assim, parece que ela é meio 3D, assim, tem uma parte mais grossa da tinta, uma parte mais fina. E eu me deparei com esse desenho. A primeira coisa que eu fiz quando eu olhei esse desenho, eu ia amassar e jogar no lixo. Eu falei assim, isso aqui deve ser rascunho. Só que alguma coisa me fez olhar para esse desenho. Aí eu fiquei olhando e falei assim, cara, esse desenho aqui não é normal. Aí eu peguei esse desenho, eu coloquei na minha frente na tela, no meu computador, coloquei na tela e fiquei assim. Mano, esse desenho é muito bom. Comecei a admirar o desenho. Aí eu peguei o desenho para tentar ver ele mais de perto. Falei, cara, esse desenho é maravilhoso. Aí eu peguei e fui levar para minha esposa. Débora, olha o que a menina fez. Aí a Débora, eu já tinha visto. Para variar, né? Aí eu falei assim, meu, mas isso aqui tá muito legal. Aí ela falou assim, você viu a pessoa aí no meio do desenho? Eu falei, que pessoa? Você não viu a pessoa no desenho? Eu falei, não. Ela falou assim, então olha de lado. Aí então você tem que pegar o desenho, você tem que inclinar ele, para você conseguir enxergar a pessoa. Aí eu vi uma pessoa no meio do desenho. Só que aí, aqui você não vai ver, porque como eu tirei uma foto do desenho, você não vai ver. Só que aí o que eu fiz? Eu fiz uma cópia da obra-prima da minha filha, né? Eu fiz uma cópia, eu coloquei numa impressora Epson, tá? Que se você precisa de uma impressora, Look Papelarias, você vai ter uma impressora maravilhosa. Vale a pena você ter uma impressora dessa. Aí eu fiz uma impressão desse desenho da minha filha. E ficou assim. No meio do amarelo, se você olhar de lado, você consegue ver uma pessoa lá no meio. Só que eu fiquei tão impressionado que eu parei tudo e fiquei olhando para esse desenho. Até perdi a hora. Fiquei olhando para ele e falei assim, cara, olha que legal. Tem 4 cores aqui. Ele está bem no meio e ele está iluminado por uma luz dourada. E aqui no meio tem uma pessoa. E eu falei assim, essa pessoa sou eu. Essa pessoa sou eu. E aí sabe o que eu fiz? Escrevi um poema. Não sei se você vai achar ridículo, mas eu não sei porquê. Eu peguei um papel e eu comecei a escrever. Aí eu escrevi o seguinte... Entre as estações da vida, em meio às vitórias e derrotas, encontro uma esperança dourada que leva a uma eternidade. Entre cores sem sentido, muita coisa não entendo. Encontrei o meu Jesus amigo e com ele estou vivendo. Galera, pastor também é arte. Mas sabe, pessoal, o que me chamou a atenção nessa... Estou contando uma história meio esquisita para vocês, mas é que a gente nunca vai chegar nessa obra-prima. A gente vai conseguir ser uma cópia. Essa cópia, ela não vai ter as mesmas características de uma obra que você pega na mão. Se você pegar essa obra na mão, você sente o relevo das tintas que ela colocou. É um negócio extraordinário. E para você ver essa pessoa, você tem que colocar de lado e olhar de lado, contra a luz, para você conseguir enxergar que tem uma pessoa lá no meio. Só que a gente pode ser uma boa lembrança do original. E eu queria dizer para vocês que a intenção de Deus nas nossas vidas é que nós sejamos essas cópias de Jesus. Talvez a gente nunca vai chegar a ser o idêntico ao original. Mas nós vamos chegar a ser algo que vai lembrar totalmente e talvez esclarecer coisas que a gente nem consegue enxergar direito em Deus e outras pessoas vão conseguir ver isso. Você entende? Então o nosso objetivo, o Aguinaldo gostou do negócio aqui, mano. Depois eu mando pro seu celular o original.
Nós precisamos entender que Deus quer que nós sejamos cópias de Jesus. E a gente sempre copia alguma coisa. Pessoal, eu queria mostrar um vídeo para vocês, e esse vídeo fala assim, eu penso assim, estamos sempre copiando alguma coisa. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. Dark clouds gather, fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say it. Eu sei que esse vídeo é um pouco pesado, mas eu queria dizer para vocês, ainda mais nós que estamos a um domingo do Dia das Mães, né, que as crianças estão olhando para nós e nós estamos copiando sempre alguma coisa. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos copiando. Talvez o que você esteja copiando esteja na internet. Eu vou dizer para você, é muito perigoso você copiar uma coisa da internet que você não sabe a fonte. Então, se você tiver que copiar alguma coisa, copia de Jesus. Copia da palavra de Deus. Eu gosto muito de uma música do Daniel Alencar, que ele diz o seguinte: eu faço o que vejo meu pai fazer, eu falo o que eu ouço meu pai dizer, eu sou o que eu aprendi a ser caminhando com meu pai. Eu queria muito que a equipe de louvor pudesse aprender essa música aqui, ó, chama Canção dos Filhos. Fantástica essa música, amo essa música, eu ouço no meu carro direto. Mas assim, essa música ela traz para nós, e eu queria que nós como Igreja Trini, nós pudéssemos colocar isso como um valor nosso. O valor da Igreja Trini é feita de um monte de cópias de Jesus. Ainda não são cópias perfeitas, mas essas cópias de Jesus são pessoas que estão buscando ter a mesma mente de Jesus, o mesmo coração de Jesus, as mesmas atitudes de Jesus, para buscarmos e alcançarmos ser a imagem de Jesus. Pessoal, só li o versículo 1 e 2 até agora, tá bom? Mas eu vou direto para o versículo 14, vou direto para o último versículo. E o último versículo vai dizer para nós o seguinte: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Eu vou direto para o último versículo, porque é aqui que eu quero chegar. E aí o bloco do meio, né, e você que para você passar no vestibular você teve que fazer redação. A redação, geralmente, ela tem uma introdução, ela tem um desenvolvimento e ela tem que ter uma conclusão, certo? Eu já estou mandando direto para a conclusão. A gente vai trabalhar a conclusão um pouco melhor, mas eu já queria mostrar a conclusão para que você entendesse o desenvolvimento, tá? E aí, no meio do versículo 3 a 5, vai dizer assim: que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza, ganância. Os pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e piadas vulgares não são para vocês. Ao invés disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum impuro, ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Olha só, esse texto ele está trazendo para nós o que nós não podemos, nós temos que sair desse meio de imoralidade sexual, de impureza, de ganância. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez você vai ficar chateado comigo, mas o nosso Instagram é quase isso. O nosso Instagram é um lugar de imoralidade sexual, de impureza e de ganância.
Eles mostram coisas no Instagram que a gente tem vontade de ter, mas a gente nunca vai ter. E aquilo ali te dá vontade, te deixa, sabe, dá um negócio dentro de você. Eu quero ter um negócio, eu quero viajar para um lugar desse, eu quero ter uma roupa que nem essa, eu quero ter um corpo igual esse. Não é verdade? E aí isso te gera o que dentro de você? Ai, que legal que essa pessoa, né? Ela é bonita, tal. Nossa, que bom. Não! Isso, na verdade, em você fica assim, poxa, por que eu não sou assim? Por que eu não sou assim? Eu queria ser assim. Então, eu vejo que muitas vezes, só que assim, não vou falar só mal do Instagram, tá, pessoal? Tem tanta coisa boa. A gente tá no Instagram, desculpa, pessoal, você tá assistindo aí. Não desliga, não. Não é verdade? Nosso culto tá passando no Instagram. No Instagram tem coisa boa, certo? Tem coisa, mas sabe que interessante? Você escolhe o que você assiste. E eu vou falar até mais, pessoal. O Instagram, ele lê aquilo que você conversa. Ele enxerga aquilo que você busca. E aí ele começa a te bombardear de coisas que você está buscando, para você não parar de ver ele. Teve um dia eu estava sozinho com a minha esposa e a gente começou a ver os vídeos engraçados, né? Mas a gente rachava o bico. A gente estava assim com dor de barriga de tanto rir. Mas engraçado, todos os vídeos que passavam eram vídeos engraçados. Como? Tem uns negócios na internet aí, mano, que eles fazem isso. Eles leem aquilo que você fala, aquilo que você busca, e ele começa a te bombardear para você não parar de ver. E o mais engraçado, sabe, pessoal, que o celular da minha esposa tem um temporizador, sabe? Chega uma hora que ele aparece um negócio assim, que ele avisa, você já excedeu o tempo. Sabe o que a gente fazia? Jogava isso fora e continuava vendo. Porque a gente queria dar risada. Mas isso pode acontecer com coisas impuras, com imoralidade sexual, pode aparecer com coisas de ganância. Então, pessoal, podem estar certos que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Deus, o reino de Cristo. Então é importante você entender isso. Versículos 6 e 9 vai trazer para nós uma outra ideia. Ele diz assim: não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhes desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente eles estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Então, pessoal, antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora vocês não estão mais. Vocês não então estão mais, vocês têm a luz de Cristo na vida de vocês. Então vocês não precisam mais andar em escuridão. Você só anda em escuridão se você quiser. Tem gente que fala assim, não, eu quero andar em escuridão. Então você anda. Ninguém é obrigado a te tirar desse caminho. Mas você escolhe esse caminho. É muito importante isso. Tem coisa, como eu falei para vocês na semana passada, o princípio da herança e o princípio da responsabilidade, tem aquilo que Deus te dá, mas depois tem aquilo que você precisa fazer para você merecer as mudanças. Então nós temos que fazer a nossa parte, certo? Versículo 10 a 14 vai dizer assim: procurem descobrir o que agrada ao Senhor, não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostrem sua reprovação expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. E eu queria dizer, esse texto ele está trazendo para nós essa ideia de que você precisa se posicionar. Nós cristãos precisamos nos posicionar. Você não precisa brigar, você não precisa gritar, você não precisa bater em ninguém, mas você precisa se posicionar. Você tem que se
no lugar da sua convicção. Você precisa se colocar no lugar daquilo que você acredita. E eu tenho jovens que estão vivendo isso nessa igreja. As amigas, uma moça que tem... As amigas todas se afastaram de Deus. Mas ela se posiciona e ela fala, não quero sair desse lugar do cristianismo e da vida com Deus. As amigas até chamam ela para ir para outros lugares. Mas ela se posiciona e ela fala, não quero andar nesse caminho. E é uma decisão que você faz. Você precisa se posicionar. Mostra a sua reprovação, expondo-as à luz. Nós precisamos ter esse tipo de posicionamento. Às vezes a gente fala assim, não, mas tá todo mundo fazendo. Então eu tenho que fazer. Não, mas tá todo mundo sonegando. Então eu também tenho que sonegar. Não, mas tá todo mundo fazendo. Então eu também tenho que fazer. Posicione-se. Mostre a sua insatisfação. Você não, mais uma vez, tá? Não precisa brigar, não precisa gritar, não precisa bater. O que você precisa é se posicionar. Isso eu não faço. Você entende, pessoal? Nós precisamos aprender a nos posicionar. É isso que a palavra de Deus está falando para nós. E aí, esses 3 blocos que a gente leu, leva a gente para o finalmente. E o finalmente é, desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. Tá? Então se você estiver dormindo agora, não tem problema não, tá? Né? Então assim, tem gente que dorme no culto, né, pessoal? E eu não fico bravo, eu até penso assim, traz um travesseiro. Sabe, se aqui é tão gostoso de dormir, traz um travesseiro. Vai ficar mais gostoso ainda. Né? Às vezes os pastores que... Não, ninguém pode dormir. Todo mundo tem que ouvir o que eu estou falando. Não, cara, se minha voz é gostosa, tipo, dorme. Dorme, é bom, né? De repente você não está conseguindo dormir na sua casa. Aqui é um lugar... Se você está dormindo, dorme aqui. Mas, olha só. Esse texto, tudo que eu falei, nos traz para o versículo 14b. A gente terminou no 14a, mas ele nos traz para o versículo 14b. E ele fala, desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. E a gente tem verbos. A gente vai falar sobre despertar, a gente vai falar sobre levantar e a gente vai falar sobre resplandecer. Ele fala que Cristo ilumine na sua vida, ou seja, que Cristo resplandeça na sua vida. São 3 coisas que eu vou falar e aí a gente já está nos finalmente. Tá? O versículo ele fala desperte, ele fala desperte você que dorme. Tem gente que parece que está acordado, mas está dormindo. Você já viu gente assim? Se você não viu, vai na escola, na classe do seu filho, às 7 da manhã, você vai ver pessoas que estão com os olhos abertos, mas elas estão dormindo. É sério, pessoal. A pessoa tá com o olho aberto, tá. Só que se você falar com ela, não vai responder. Ela, oi, tudo bem? Parece que é um desenho, né? Mas assim, tem gente que não tá acordada, pessoal. Eu não sei se você está dormindo. Eu não sei se você já acordou para Jesus. Se você não acordou para Jesus, hoje é o dia de você acordar para Jesus. Se você está vivendo uma vida letárgica, mórbida com Jesus, hoje é o dia de você acordar com Jesus. A palavra de Deus, quando ela fala desperta, ó tu que dormes, e eu gosto muito dessa ideia, tem um teólogo chamado Martin Lloyd-Jones, e ele fala que despertar é avivar. Avivamento vem dessa questão de tornar-se vivo de novo. E olha só o que o Martin Lloyd-Jones ele diz assim, é uma experiência, o avivamento é uma experiência na vida da igreja, quando o Espírito Santo realiza uma obra em comum, que a realiza, primeiramente entre os membros da igreja, que é um reviver dos crentes. Um reviver dos crentes. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertar
despertamento de membros da igreja que se acham letárgicos, dormentes, quase moribundos. Olha só que interessante, pessoal. Tem gente que vai há tanto tempo na igreja e não sente nada. Não sente Deus, não sente o Espírito Santo, não sente a alegria da palavra, não sente desafiado quando sai da igreja, não sente o calor da presença de Deus, não sente o amor dos irmãos, não sente o gosto da igreja, e você vem para a igreja e sai da igreja e você não sente nada. Eu digo para você, você está dormindo. Você está precisando de um avivamento. E esse texto de Martin Lloyd-Jones, ele fala que o reviver é para os crentes, porque não é para quem nunca viveu, é para quem já viveu, para quem já entregou sua vida para Jesus. Você entregou sua vida para Jesus, você já experimentou a graça de Deus na sua vida, mas você hoje não está sentindo nada. Você precisa de um despertamento. E eu oro, pessoal, você não faz ideia, eu oro muito por essa igreja. Que essa igreja seja o lugar do avivamento. Eu oro por vocês, para que vocês experimentem o avivamento do Espírito Santo de Deus. Eu já falei para vocês, na minha sala, o nome de todos vocês está escrito na parede. Toda vez que eu entro na minha sala, eu oro por todos vocês. E eu oro por o quê? Para que todos vocês experimentem um grande avivamento do Espírito Santo na vida de vocês. Eu não quero que vocês venham para a igreja e achem que aqui é gostosinho, que aqui é legal, e depois a gente vai comer uma comida coreana. Não. Eu quero que vocês experimentem o avivamento do Espírito Santo na vida de vocês. Para isso nós precisamos despertar. Despertar, mas você não vai despertar qualquer pessoa lá na rua. Você não vai despertar qualquer pessoa lá dentro do mercado. A gente vai despertar membros da igreja. E essa tem sido a minha busca, e essa tem sido a minha oração. Segundo verbo que a gente tem é o levante-se dentre os mortos. E quando a gente fala levante-se dentre os mortos, a primeira coisa que eu me lembro é o cego Bartimeu. Tem um texto na Bíblia onde Jesus está passando pelo caminho de Jericó, e aí ali na porta da entrada da cidade tem um cego. E esse cego se chama, na verdade, ele não tem nome. Eu vou trazer teologia para o pessoal. O nome dele não é Bartimeu. Porque bar, em hebraico, significa filho. Então, na verdade, Bartimeu significa que ele é filho do Timeu. Qual é o nome dele? Não sei, mano, ele é o filho do Timeu, eu não sei o nome dele. Mas a gente chama ele de Bartimeu, né? O apelido dele virou Bartimeu, né? E aí, o Bartimeu, ele tá lá na entrada dessa cidade, Jesus passou por lá. E aí, sabe o que aconteceu? Pessoal, esse cego despertou. Esse cego, ele acordou. Porque ele ficou sabendo que Jesus estava passando por lá. E sabe o que esse cego fez? Ele começou a gritar: Jesus! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus! Jesus! Ele não sabia onde estava, porque ele era cego, lógico. Mas ele sabia que Jesus estava passando por lá e ele não parava de gritar. Ele não parava de gritar. Até os discípulos de Jesus falavam para o cara assim: ô, mano, camarada, para de gritar, você está atrapalhando o culto. Você está atrapalhando, meu. Só que Jesus, ele falou que não. Chama ele. Chama ele que eu quero falar com o Bartimeu. E aí, um texto de Marcos 10, que me chama muito a atenção. Fala assim: lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Só tem uma pregação longa, só nesse versículo aqui. Uma pregação gigante. Mas eu só quero dizer para vocês que quando a palavra fala, desperta, levante-se dentre os mortos, tem uma parte dessa vida cristã que se você não fizer, não vai acontecer. Não vai acontecer.
Quando de manhã eu acordo minhas filhas para ir para a escola, né? Na verdade, eu só estou chamando uma. A outra está acordando mais cedo hoje para se preparar para a escola, né? Mas a outra, né, dá um pouco mais de trabalho. Aí eu tenho que acender a luz, mas não posso acender tudo, senão ela fica irritada. Aí o dia dela acaba. Então eu acendo metade da luz, aí eu vou lá, abraço ela, dou um beijinho, falo assim, vamos para a escola. Aí sabe o que ela faz? Ela abre metade do olho. Você já abriu metade do olho? É para japonês é difícil, né, mano? O olho já nem abre direito, ela abre metade. Ela abre metade do olho assim, aí depois sabe o que ela faz? Ela fecha. Ela abre só metade assim, ó. Aí eu tô lá dando um beijo nela, abraçando ela. Ela até faz assim, ó. Aí depois que ela bate em mim, ela pega a minha blusa e faz assim, ó. Pessoal, quem aqui já quis levantar e não levantou da cama? E perdeu a hora? Várias pessoas. Quem aqui já colocou o celular no modo soneca? Que ele toca de 5 em 5 minutos. Mas você nunca obedece ele, né? Você sempre desliga ele, daqui 5 minutos ele toca de novo. Pessoal, se você não levantar, você não sai da cama. Se você não levantar, você não vai sair. Então não basta você acordar. Não basta você despertar. Você precisa fazer a tua parte. Você precisa sair da sua cama. Joga o cobertor fora, sai da sua cama, vai pro banheiro, vai lavar o rosto. Se você não fizer a sua parte, você não sai da cama. E aí eu vou te dizer para vocês que eu vejo pessoas com depressão. As pessoas conseguem até acordar, mas elas não conseguem sair da cama. Mas aí eu não estou falando de preguiça, eu estou falando de uma doença. E vocês que já conhecem pessoas ou já passaram por isso, sabem do que eu estou falando. O seu olho até abre, mas você não consegue se mexer. Mas você consegue se mexer, porque você está aqui hoje. Se você não estivesse aqui hoje, você não estava nesse estado. Nós precisamos não só despertar, mas nós precisamos nos levantar. E esse cego Bartimeu, ele lançou a sua capa, que era a única segurança do cego, é aquilo que cobre ele, porque ele não enxerga nada. Aquela capa era tudo para o cego. É o que protegia do sol, era o que protegia da chuva, é o que guardava as coisas dele. E ele pega essa capa, joga para o lado, ele dá um salto, ele se põe em pé e ele se dirige até Jesus. Não basta você despertar. Você pode até participar de um culto de avivamento. Você pode até experimentar um culto maravilhoso, onde você sente a presença de Deus, você fala assim, não, eu quero Jesus, eu quero andar com Jesus, mas o levantar é na segunda-feira. O levantar não é do domingo. O levantar é na segunda-feira, é quando você acorda para trabalhar, é quando você acorda para estudar, é quando você acorda para fazer as suas coisas. E você precisa sair do seu estado de mortidão, e você precisa sair desse estado e você precisa se mexer. E aí é com você, pessoal, porque Jesus não vai te pegar e te chutar da cama, como eu já fiz com algumas das minhas filhas. Não vai. Ele vai falar, ele vai até te chamar, ele vai até te abraçar, ele vai até te dar um beijinho, mas se você não levantar, você vai ficar lá para sempre. Então, aprende isso. Não basta despertar, você precisa levantar. E última coisa que eu vou falar hoje, que a luz de Cristo brilhe em você, resplandeça. Resplandeça. Eu gosto de um texto lá em Isaías, capítulo 60, versículo 1 a 3, diz assim: levante-se, Jerusalém, que a sua luz brilhe, para que todos a vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão a sua luz e os reis verão o seu esplendor.
Pessoal, quando a Bíblia fala sobre Jerusalém, ela está falando hoje sobre nós como igreja. A nossa igreja precisa brilhar a luz de Deus e não a escuridão das trevas. A nossa igreja precisa resplandecer a luz que vem do trono de Deus e não a escuridão que vem de dentro das nossas mazelas. Você entende, pessoal? Você não é produtor de luz primária. Você entende o que é produtor de luz primária? Você precisa entender o Sol e a Lua. A Lua, ela produz luz? Eu até ouvi um cara que falou assim, perguntaram para o cara assim, quem brilha mais, o Sol ou a Lua? O cara falou, é claro que é a Lua. Como assim a Lua? Não, porque de dia tá claro, de noite a Lua brilha, né? Não, camarada, a Lua não produz luz, não é produtora de luz primária, não sai luz da Lua. A Lua, o que ela faz? Ela reflete a luz do Sol. O Sol é fonte de luz primária. Então, para você resplandecer luz, você que não produz luz, você precisa se deixar irradiar pela luz primária que vem da luz primária que é o Sol, que é Deus. Então eu penso que nós como igreja, nós precisamos ser uma luz para as nações. Nós precisamos brilhar para as pessoas. As pessoas precisam ver essa luz de Deus em nós, para que elas sejam atraídas para a luz. Você já foi num sítio e ligou a luz lá fora à noite? O que acontece? Começa a vir os bichinhos, não é verdade? A lâmpada fica cheia de bichinho, porque os bichinhos são atraídos pela luz. E uma coisa que me falaram um dia, né, pessoal, que quando você liga a luz no interior, assim, você liga a luz, vem borboletinha, vem abelhinha, mas também vem barata, vem pernilongo, na verdade vem de tudo, mas é uma forma de atrair. Nós precisamos resplandecer essa luz de Deus, e sabe, pessoal, Deus quer resplandecer a luz dele em você. Existe uma coisa que a gente chama de bênção sacerdotal, lá em Números capítulo 26, 24 a 27, diz assim, que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. E assim Arão e seus filhos colocarão seu nome sobre os israelitas e eu mesmo os abençoarei. Moisés, ele está trazendo uma bênção sacerdotal e ele quer que o rosto de Deus brilhe sobre você, que a luz de Deus brilhe na sua vida. Quando Pedro, na primeira carta de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 9, ele começa falando, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? 1 Pedro 9, no final ele diz assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus quer resplandecer em nossas vidas. Deixa Deus resplandecer na sua vida. Sabe uma coisa interessante, pessoal? Não sei se você já parou para pensar. Quando você estuda sobre o universo, você tem o Sol bem no meio, porque o sistema é heliocêntrico, ou seja, o Sol está no centro e os planetas orbitam em volta do Sol, certo? Esse é o sistema heliocêntrico. E todos os planetas recebem a luz que radia do Sol. Em cada lugar que os planetas estão, todos eles recebem a luz do Sol. Se nós, como igreja, tivermos Cristo no centro das nossas vidas, e se tudo que nós fizermos, seja no trabalho, seja na diversão, seja na igreja, seja em casa, seja em qualquer lugar, se nós formos esses planetas que orbitam num sistema heliocêntrico, nós estaremos sempre sendo irradiados com a luz de Deus. Então que você, logo de manhã, você acorde e fale assim, Deus, eu quero estar com a minha face voltada para você o dia todo.
Eu quero viver na tua presença. Me aquece com seus raios solares. Brilha em mim a tua luz. Que nós possamos ser despertados. Que nós possamos levantar dentre os mortos. E que nós possamos ser iluminados pela luz de Cristo. Amém? Sempre termino com uma aplicação prática. E aí a equipe de louvor já pode ir voltando. Mas eu queria 3 aplicações práticas para a igreja. Primeira aplicação prática. Vamos buscar um grande avivamento aqui na Trini. Amém? Quem quer experimentar um avivamento? Eu quero experimentar esse avivamento aqui na igreja. Que nós possamos buscar um avivamento nas nossas vidas. O avivamento, pessoal, deixa eu falar. O avivamento não vem porque a gente produz. O avivamento não vem porque a equipe de louvor é boa. O avivamento não vem porque a pregação é boa. O avivamento vem porque você está buscando esse avivamento. Busque esse avivamento na sua vida. Segunda aplicação prática. Levante-se. Vamos levantar? Só para treinar. Levante-se. Deixe tudo que te atrapalha e busque a presença de Deus. Amém? Levante-se. Fala para o teu irmão, levanta aí, levanta. E última aplicação prática de hoje, resplandeça a luz de Cristo. Que a sua vida esteja voltada para o sol. Que tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa, em todo lugar que você está, você esteja com a sua face direcionada para Jesus. Deixa Jesus brilhar na sua vida. Amém? Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é tão rica, ela é tão maravilhosa, que traz para nós um avivamento dentro do nosso coração. Eu oro, Senhor, por essa igreja Trini, que nós possamos ter experiências sobrenaturais com o teu Espírito Santo, com a tua palavra. Fala com cada um de nós. Derrama do teu Espírito sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.